Famílias que fazem a diferença. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Sermos famílias que fazem a diferença. Uma promessa que Deus fez a Abraão e que pertence a nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gostaria que você soubesse essa noite que a sua família e a minha família, as nossas famílias, estavam incluídas quando Deus declarou a Abraão essa verdade. Amém? Nós fomos abençoados por causa da fé de Abraão e por causa da promessa de um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Eu quero convidar os irmãos para abrir 2 versículos esta noite para a nossa meditação. O primeiro está em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Gênesis 6, 14. Diz assim a palavra de Deus: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Te pedimos que esta palavra fale conosco, mexa com as nossas emoções, mexa com a nossa razão, com nossos sentimentos, nos conforte e nos confronte. É o desejo do nosso coração com essa palavra nessa noite, ó Pai. Assim como o Senhor falou no meu coração, ministra no coração do teu povo nesta noite também, em nome de Jesus. E a todos que nos ouvem, em qualquer lugar, que receba essa palavra como palavra de Deus aos seus corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? O tema de nossa meditação, amados, nesta noite é: minha família, lugar de bênção ou maldição? Minha família, lugar de bênção ou maldição? Amados, comecei a pensar na família de Noé e na minha família também, como lugar de bênção ou maldição. Quando me ative a um detalhe que eu já tinha lido aqui muitas vezes, já devo ter lido esse texto mais de 10 vezes, muito mais de 10 vezes, e não havia me atido a um fato, a um detalhe
E de repente meus olhos se fixaram nesse detalhe, e foi aí que eu fui despertado para prestar atenção na família de Noé e pensar na minha família e na sua família. De que forma nos identificamos com a família de Noé? E o detalhe que eu não havia prestado atenção ainda, na construção da arca em Gênesis 6,14, foi a expressão usada pela palavra de Deus: calafetar ou passar betume. Betume é um tipo de piche, por dentro e por fora. Essa curiosidade, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Porque de um detalhe tão significativo, ou se esse detalhe era tão significativo assim, para estar mencionado aqui nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas a construção de barcos, principalmente de modo artesanal, deve ser feita com muito cuidado, para que todos os buracos sejam tapados e as tábuas são juntadas umas às outras, e precisam ser muito bem tapados os buracos para que não possa entrar água, para que o barco flutue quando estiver na água. E aquela arca que Deus estava mandando construir, então era de uma maneira muito mais especial, pelo seu tamanho, pelo volume de água que cairia sobre a terra, e pelos objetivos pelos quais a arca seria construída. Precisaria de um cuidado ainda maior, por isso, por orientação divina, ela deveria ser betumada por dentro e por fora, para aguentar as pressões que as águas agitadas, fortes, pesadas, do dilúvio se dariam contra ela, com muita força. A arca no Velho Testamento é um símbolo de Cristo. A arca no Velho Testamento é símbolo de salvação. E bem pode ser também símbolo de minha família, de sua família, de nossas famílias. Conta-se que as arcas e os barcos eram construídos em estaleiros, de modo que se passavam betume por fora, e depois os construtores passavam para o lado de dentro, e depois que o sol batia determinada hora sobre a construção da arca, o sol revelaria pequenas frestas, ou pequenas brechas, que indicaria que ela precisava ser betumada por dentro, para evitar qualquer risco dela ser cheia de água e naufragar. Então era um costume. Passava o betume por fora, passava pelo lado de dentro, e à luz do sol, observava-se as pequenas brechas, as pequenas frestas, e na maioria das vezes o construtor optava por betumar completamente por dentro. Assim livraria ou escaparia de qualquer risco que a embarcação viesse a sofrer. Traria maior segurança para os marinheiros.
os que estivessem presentes naquela embarcação. Quer dizer, amado irmão, amada irmã, nessa noite, que Jesus é o sol da justiça que brilha, e que quando brilha sobre as frestas e as brechas da nossa vida, da nossa família, Ele apresenta os defeitos, aqueles lugares, aquelas áreas da nossa vida que precisam ser betumados, precisam ser corrigidos. E nesse caso aqui, a palavra de Deus é o betume de Deus. É a palavra de Deus que vem reparar todas as brechas, todas as frestas, tanto pessoalmente quanto em família, para que estejamos preparados quando os ataques externos e ameaças internas baterem violentamente contra a arca, que é a nossa família. E nós então estejamos preparados por dentro para resistir. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa noite é: quando uma família é lugar de maldição? Quando uma família é lugar de maldição? Mesmo na família de Noé, irmãos, depois de tudo que eles passaram, e após passar pelo dilúvio, ainda teve um filho que tomou uma decisão errada. Ainda teve um pai que, por mais cuidadoso que tivesse sido por 120 anos, num cuidado extremo de salvar a sua família, Noé estava comprometido com os valores de Deus, de justiça, de verdade e de santidade, de tal maneira que ele queria salvar a sua família, ainda que o mundo inteiro não acreditasse na possibilidade daquela chuva torrencial, ainda que o mundo inteiro não quisesse entrar naquela arca, mas no coração de Noé estava uma determinação: pelo menos eu e minha família entraremos nessa arca e seremos salvos. Mesmo com todas essas convicções, meus irmãos, havia um pai que, depois de tudo, ainda deu um mau exemplo, e um filho que não tinha aprendido a honrar o pai, mesmo quando o pai erra, e os pais erram. E estudando então e olhando a vida e a história da família de Noé, percebi o que a decisão de Cão, ou Cã, conforme a sua tradução, filho mais novo de Noé, o quanto a decisão dele custou às gerações posteriores, às gerações futuras. Todas as gerações foram prejudicadas. Eu quero dizer aqui, amado, nessa noite, que não é uma questão de maldição hereditária. Não, aqui não é uma questão de maldição hereditária, e sim uma questão de causa e efeito, resultados, consequências. E digo porque não é maldição hereditária, porque anos mais tarde Deus escolheu exatamente as terras de Canaã. Aquele a quem tinha sido amaldiçoado estava agora com a sua família, com a sua descendência, em uma terra muito próspera, uma terra muito abençoada, que a palavra de Deus diz que era uma terra que manava leite e mel. Mas a relação de causa e efeito aqui, entre a relação familiar e a vida pessoal de Cã e de Canaã, se revelava
na idolatria, se revelava na dureza de coração daqueles povos em relação a Deus, ao que Deus estava fazendo na vida deles. Eram terras prósperas, terras abençoadas. E é exatamente para aquele lugar que Deus chama Abraão para ir, quando Abraão nem sabia para onde deveria ir. E Abraão chega a Canaã para tomar posse daquela terra que Deus havia dado a ele por direito, já que na palavra decretada por Noé, Canaã deveria servir a Sem. Guarde isso, na palavra decretada por Noé, palavra de juízo, de condenação, Canaã, ou os descendentes de Cão, Canaã era o seu filho, o neto de Noé, nele então, os descendentes deles deveriam servir ao povo de Deus, aos outros irmãos, em especial Sem e Jafé. Então, por uma questão de justiça, aquelas terras pertenceriam aos semitas, aos descendentes de Sem. E eu não sei se você já se ateve à questão da descendência, mas Abraão era descendente de Sem. Então Deus chama Abraão para tomar posse daquilo que ele era de direito. Deus não estava agindo com injustiça com aqueles povos. Eles tiveram muitos anos naquelas terras prósperas e não se converteram ao Deus verdadeiro, não se voltaram para Deus. Mas quando houve fome naquela região próspera, Abraão veio para o Egito, e ali se cumpria também uma outra palavra do Senhor, que o povo ficaria ali por 400 anos, ficou 430 anos. Ao todo demorou 470 anos para que o povo, através de Moisés, do chamamento de Moisés, alcançasse a promessa de que os cananeus serviriam aos semitas como recompensa da honra. E estava sendo tirado dos cananeus o direito de possuir aquelas terras desde o momento que faltou honra na família de Noé. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando um membro de uma família toma a decisão equivocada, toda a família sofre as consequências. Quando um membro de uma família toma uma decisão errada, toda a família sofre as consequências. Mas qual é o parâmetro que podemos tirar da história ou da lição da vida de Noé e de sua família para dizermos que uma família pode de repente se tornar um lugar de maldição? A primeira coisa que eu prestei atenção é que uma família pode ser um lugar de maldição quando o pai não dá o exemplo. E aqui está um negócio muito sério, irmãos, porque Noé é o grande herói da fé. Noé é aquele camarada que agradou o coração de Deus em quase tudo. Mas uma falha de Noé influenciou negativamente seus filhos, e um filho mais, em particular o filho mais jovem, foi influenciado pela decisão errada e pelo mau exemplo de Noé.
Talvez essa história tenha sido incluída aqui na Bíblia, irmãos, para mostrar para você e para mim que mesmo as pessoas fiéis estão sujeitas ao pecado. Mesmo as pessoas fiéis estão sujeitas aos erros e à sua má influência. Mesmo sendo uma pessoa fiel e correta, quando você dá mau exemplo, você afeta. Eu afeto, nós afetamos nossas famílias. Embora, teoricamente, todas as pessoas más e perversas tenham sido mortas com o dilúvio, mas a possibilidade do mal ainda existia no coração de Noé e de sua família. Eles conviveram no meio de uma geração corrompida e perversa. Estava agora diante de um grande dilema. Amados, exemplo é o melhor ensino. Exemplo é o melhor ensino. Portanto, bom exemplo tem que ser dado sempre. Ou bons exemplos têm que ser dados sempre. Porque os maus exemplos são captados muito rapidamente. Os nossos maus exemplos são muito mais acessíveis, muito mais fáceis de ser aceitos, praticados, do que os nossos bons exemplos. E os pais devem tomar muito cuidado, porque um descuido de Noé, ao embriagar-se, comprometeu parte de sua geração. E fez ele tomar decisões impensadas. Pais precisam tomar cuidado com o exemplo e com as palavras proferidas contra os filhos e sobre os filhos. Tem um exemplo na Bíblia, no livro de Juízes, de um juiz chamado Jefté, que foi à guerra e disse que se Deus abençoasse eles na guerra, quando ele voltasse da guerra, a primeira pessoa que ele visse, ele sacrificaria a Deus, como se Deus aceitasse sacrifício de humanos. E quando ele volta da guerra, a primeira pessoa que vem correndo ao encontro dele é a filhinha dele. Uma palavra maldita, impensada, uma consequência terrível para aquele juiz de Israel. Pais que não dão exemplo são omissos. Pais que não dão exemplo são omissos. Temos um outro exemplo na Bíblia de um pai omisso, chamado Davi, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, falhou na condução de sua família. A Bíblia conta um episódio de que um de seus filhos, Aminon, violentou uma meia-irmã, chamada Tamar. E Tamar então não quis assumi-la como mulher, como esposa, depois de usar de artimanhas para enganá-la. E ela então conta para o seu outro irmão chamado Absalão, que era irmão legítimo, não era só meio irmão, e todos eles filhos de Davi. Olha que enredo, olha que história, olha que narrativa de o fracasso de um pai. Absalão vem contar para Davi o que havia acontecido
entre Aminon e Tamar. E é interessante, irmãos, que em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 11, interessante que a Bíblia diz que quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 11. Mas sabe o que Davi fez? Nada. Só ficou furioso. Mas não fez absolutamente nada, não se posicionou, não puniu seu filho Aminon, não acolheu Tamar, não ajustou o relacionamento com Absalão. E essa omissão de Davi trouxe consequências trágicas para a sua família. Piores do que essas vieram sobre a casa de Davi. Quando um pai não dá um exemplo, a família fica vulnerável. A segunda coisa aqui que eu percebi na história de Noé é que pouco se fala sobre a mãe. Então eu fiquei pensando quando a mãe está ausente. Quando de alguma forma a mãe não aparece, a mãe não está ausente, porque a gente conhece aí na Bíblia, inclusive domingo passado falamos sobre 3 mães, encontramos a história de muitas mães na Bíblia. Mas no caso da mãe de Cão, ou de Cã, a esposa de Noé, não há relatos aqui a não ser a esposa de Noé. Não há relatos aqui de uma interferência direta da mãe, de uma instrução, de uma participação na construção do caráter de seus filhos. Não estou dizendo que isso não aconteceu, estou dizendo que a Bíblia não registrou a relevância desses fatos. E aí eu me preocupei com a relevância da ausência da participação da mãe nesse episódio aqui. Embora na cultura daquela época a mulher não era muito valorizada ou nada valorizada, mesmo assim, as mulheres que temiam o Senhor poderiam mesmo nos bastidores, por trás das câmeras, por trás dos olhos da comunidade, por trás dos acontecimentos sociais, lá no contexto do lar, no contexto da casa, haveria de ter uma participação da mãe, preparando, instruindo o caráter dos filhos, a influenciar positivamente os seus filhos, ser uma ajudadora, como de propósito, ou como esse era o propósito para o qual as mulheres foram designadas, serem ajudadoras idôneas. O que quer dizer isso? Confiáveis. Como diz a respeito da mulher de Provérbios 31, o coração do seu marido confia nela. Ela traz contribuição à casa. E essa mulher modelo de Provérbios 31 não é uma ficção, irmãos. Essa mulher modelo de Provérbios 31 não é uma impossibilidade. Está ali registrado nas Escrituras Sagradas para que você e eu saibamos, principalmente as mulheres, que elas podem ser ajudadoras idôneas de seus maridos e cuidadoras do seu lar. Que elas podem ser mais participativas e ainda se manterem atrativas e admiráveis pelo seu companheiro. Diz a Bíblia em Provérbios 31, porque conhece os princípios. A mulher de Provérbios 31, ela era proativa. Ela entendia o seu papel em casa.
Ela não queria passar por cima do papel do pai, do marido, do esposo, mas entendia que precisava ser companheira ideal, no contexto da sua família, do cuidado da sua família. É uma mulher que propõe a resolução de problemas para o bem-estar da sua casa, da sua família. Não fica simplesmente choramingando e lamentando pelos cantos da casa. Não, ela reage diante das circunstâncias e faz a família funcionar. Enquanto o marido cuida do sustento da casa. Infelizmente, o movimento feminista tenta destruir a imagem dessa mulher bíblica de Provérbios 31. E por isso, amados e amadas, muitos filhos foram ou estão sendo criados longe de suas mães, ou sem o cuidado, ou sem a devida instrução, sem presença nessa geração. O texto bíblico que nós lemos e toda a história, todo o relato do dilúvio não conta ou não apresenta a participação da mãe. Por isso não posso falar diretamente de omissão, mas sim de ausência. Embora, de certa forma, a ausência também é omissão. Mas esse é apenas um pensamento. O filho mais novo pode não ter sido instruído como deveria ter sido. Há uma tendência, muitas vezes, dos pais de mimar demais o filho mais novo. Talvez tenha sido esse o caso, não sei. E faltar com a disciplina nas horas necessárias. Mães ausentes têm grande probabilidade dos filhos se tornarem rebeldes e irresponsáveis. Quando as mães se ausentam de suas funções. Mas ainda encontrei uma terceira situação em que uma família pode se tornar um lugar de maldição. Falei que quando o pai não dá o exemplo, falei de quando a mãe não está presente, e descobri nesse texto também que famílias podem ser um lugar de maldição quando filhos não honram seus pais. Quando filhos não honram seus pais, a atitude sarcástica de Cã, ou de Cão, dependendo da tradução que você tem aí, revelou uma grande falta de respeito para com seu pai e para com Deus. Sabe, filhos, por mais que Noé tivesse errado, por mais que o seu pai esteja errado na sua visão, não te dá o direito de desonrá-lo. Porque todo filho que desonra, perde a promessa. Vou dizer mais uma vez, todo filho que desonra, perde a promessa. Cão jamais poderia ter exposto a vergonha do seu pai, as fragilidades do seu pai, mesmo perante os seus irmãos. Deveria ter seguido o exemplo dos seus irmãos e preservado a imagem do pai, e não exposto o pai à vergonha pública. E essa atitude, ao Noé voltar da sua embriaguez e ser informado dos fatos, gerou grande ira no coração de Noé e fez com que Noé tomasse uma decisão impensada. Qualquer decisão que você toma sob fortes emoções traz grandes prejuízos.
E foi o que aconteceu uma parte da geração de Noé, porque ele amaldiçoou a geração de Cão a partir de seu neto Canaã. E toda uma geração foi comprometida e corrompida pela falta de honra. Sabe como os filhos desonram seus pais? Os filhos desonram quando não obedecem. De vez em quando estou explicando sobre os 10 mandamentos na escola, eu digo aos filhos que os pais têm direito, por ser pais, de exigir obediência de você, custe o que custar, doa o que doer. Os pais têm direito sobre vocês, mesmo depois da idade adulta. Essa história que nós estamos narrando aqui, esses fatos, fala de um pai com aproximadamente 600 anos de idade e de filhos de aproximadamente 100 anos de idade. Aí o menino com 15 anos, 16 anos, já acha que é dono do seu próprio nariz. Essa relação familiar acontece num contexto de um pai de 600 anos e filhos de no mínimo 100 anos. Obedecer, você é obrigado a obedecer de qualquer jeito. Mas honra os pais quem obedece com alegria. Quem não fala mal, quem não detona, quem não expõe o pai ou a mãe publicamente. Honra os seus pais. Quem ora pelos seus pais, honra os seus pais. Qual foi a última vez que você, filho, chorou pelos seus pais? Qual foi a última vez? Não estou falando daquele choro no velório, não. Estou falando de um choro enquanto os pais estão presentes, vivos. Chorar no velório é fácil. É a forte emoção da ruptura. Chorar, quando eu estou falando, é quando você sente que a sua natureza, que a inclinação do seu coração está para desobedecer, quando a inclinação do seu coração está para desonrar os seus pais, e mesmo assim você se quebranta, você se dobra diante de Deus e coloca a vida do seu pai, da sua mãe, dizendo: Deus, obrigado pelo pai, pela mãe que o Senhor me deu. Eu nasci pela mãe certa, pelo pai certo, eu estou na família certa. O Senhor me colocou aqui para eu ser bênção nesse lugar e para eu ser abençoado. Qual foi a última vez que você sorriu com seus pais? Você se divertiu com eles? A honra é diferente da obediência. A honra é o complemento a mais da obediência. É quando você obedece e não murmura. A honra é quando você não expõe os seus pais publicamente, as fraquezas dos seus pais publicamente. A honra é quando você publicamente não coloca o seu pai contra a parede, a sua mãe contra a parede e os questiona publicamente. A honra é quando você descobre que você tem um relacionamento de amor e de intimidade com os seus pais. E então você pode chegar no aconchego do seu lar e desenvolver um diálogo, uma conversa correta e justa com os seus pais. Isso é honra. E não falar mal dos seus pais com seus amigos, com seus colegas. Jogar as pessoas contra a sua casa, contra os seus pais. Isso não é honra.
Os filhos também desonram seus pais quando seguem mais os exemplos negativos do que os exemplos positivos. O pai tem um monte de qualidade boa, mas o filho faz questão de seguir as más qualidades. E aí quando é cobrado, meu pai é assim também, minha mãe faz isso também. Eu quero dizer para você, eu quero frustrar o seu coração nessa noite. E dizer para você que esse tempo já acabou. Desde o tempo de Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias, a Bíblia diz que antigamente havia um ditado entre os judeus, que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotavam. Então os filhos colocavam a culpa dos seus fracassos todos em seus pais. Mas Deus acabou com isso, acabou com essa farra. E disse: a alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai ser responsável pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Mas e aí, pastor? E quando então a minha família pode ser um lugar de bênção? Quando então a minha família pode ser um lugar abençoado? Eu te digo, amado, nessa noite, que uma família é um lugar de bênção, primeiro quando as brechas são tapadas. Quando ao entrar por dentro da sua família e colocar a sua família exposta à luz de Cristo, à luz da palavra de Deus, e percebe-se as falhas, as limitações no contexto familiar, então você e eu, você e sua família, você e seus pais, você e seus filhos, você e seu esposo e sua esposa, decidem, ao olhar para a palavra, corrigir, betumar as brechas, as frestas que há no relacionamento, que há na criação, que há no amor entre marido e mulher, à luz da palavra de Deus. O que são brechas? O que são frestas? Pequenas rachaduras, que representam pequenos problemas, que quando não consertados, vão se tornando grandes buracos, até colocar em risco toda a construção. É assim também no casamento, na família. Se você não resolve os pequenos problemas, eles se tornam grandes, e depois ficam insustentáveis. Aí precisa só de um gatilho, não literalmente. Um problema que talvez você pense, mas só por causa disso essa relação acabou, esse casamento acabou. Não, foram as brechas que não foram tapadas, aí o buraco está grande demais, a rachadura está muito grande. Na família. E olha o cuidado, por dentro e por fora deve ser tapada as rachaduras, é necessário proteger por dentro e por fora. Noé não tinha feito muito bem isso, ele tinha respaldo dos filhos para a construção da arca, ele tinha respaldo dos filhos para não desanimarem, para insistirem mesmo com as críticas, não questionaram o projeto que Deus tinha colocado na vida do pai, simplesmente cooperaram. Eu fico imaginando que todos os dias que eles passavam para ir construir a arca, a multidão, olha lá, os doidos, olha os loucos. O velho tudo bem, que é um velho gagá, né? Já tem mais de 600 anos, mas agora e os filhos, com 100 anos? Naquele contexto eram jovens. Estão lá, firmes, não desistiram do pai, não desistiram do projeto. Noé fez o que pôde para proteger a sua família, proteger dos ataques que vinham constantemente contra eles. Amado irmão, amada irmã, família também é como uma arca, é um projeto. É um projeto que Deus dá ao homem.
E toda a família, mulher e filhos, precisa estar junto com o marido. Mulher e filhos precisam estar juntos com o marido na construção desse projeto que Deus deu, para formar uma família sólida, firme, uma família que faça diferença, que resista às intempéries da vida e que prevalece. Por que por dentro e por fora? Porque na existência familiar, vocês têm influências externas e influências internas. Noé não se envolveu com as imoralidades, Noé não se envolveu com as corrupções de seus dias, nem permitiu que os seus filhos se envolvessem. O contexto ali do capítulo 6, quando Deus manda construir a arca, é um contexto de um povo totalmente rebelde. A Bíblia diz que o povo tinha o pensamento mal continuamente, a inclinação para o mal continuamente. As mulheres, os homens começaram a se apaixonar pela filha dos homens, por gente que não era do seu povo. Aqui há uma discussão teológica grande aqui, se eram anjos ou não, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. O que é mais importante aqui é a forma como Noé lidou com essa situação, para que os seus filhos não se envolvessem com mulheres estranhas, para que a sua geração fosse preservada. Afinal, Deus queria começar um novo povo, uma nova humanidade através de uma raça que não tivesse contaminações. Esse era o propósito. Amados, as influências externas vêm de terceiros, como maus amigos, a malfadada mídia com as suas redes sociais, que muitas vezes aproximam pessoas distantes que não vivem a realidade da família e afastam-os de dentro de casa, de tal modo que se sintam estranhos no ninho. A gente acha o maior barato reencontrar um amigo de muitos anos, um familiar que você perdeu o contato, um primo de terceira e quarta geração, mas não acha um barato gastar tempo com a esposa e com os filhos, dentro de casa. E cada um de nós vamos nos perdendo nessa batalha. A TV, o trabalho e o lazer têm sido grandes vilões da família, desde que não sejam cometidos ou praticados no contexto da família. E essas influências externas só entrarão se a sua família não for betumada por dentro e por fora. E as internas, pastor? As internas é quando os membros da própria família lutam entre si, se rivalizam, busca dominação, busca poder, quem é que tem mais autoridade dentro de casa, nas mínimas coisas. O próprio Jesus afirmou, amados, que uma casa dividida não subsiste, em hipótese alguma. Ciúmes, interesses pessoais, rebeldia, desobediência, grosserias, falta de diálogo, são pequenos exemplos de problemas internos que precisam ser corrigidos para que a sua família, a minha família, a nossa família seja um lugar de bênçãos. Quando os pais cuidam da espiritualidade da família, também a família se torna um lugar de bênção. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história de Noé é que logo, imediatamente ao sair da arca, a primeira preocupação de Noé quando saiu da arca não foi construir uma casa, não foi construir uma cabana para a sua família.
A primeira preocupação de Noé foi construir um altar para Deus. E quando nós vamos nos casar, nós pensamos em tantos detalhes. Pensamos no apartamento, pensamos nos móveis, pensamos na cerimônia, pensamos nos convidados, pensamos no buffet, pensamos em uma série de coisas. Mas e o altar de Deus? E o altar de Deus no contexto familiar? Qual foi a última vez que você percebeu o altar de Deus na sua casa? Eu quero dizer a você que hoje você não precisa construir um altar físico. Esse altar tem que ser erguido nos corações dos membros da família, para adoração a Deus. Lá em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 22, Noé estava consolidando a sua aliança com Deus. Deus havia prometido, lá no capítulo 6, versículo 18: estabelecerei contigo a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E a Bíblia diz que a atitude de Noé foi tão agradável a Deus, que Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água, mesmo com a inclinação dos homens para o mal. Deus se sentiu honrado pela espiritualidade que Noé desenvolveu, apesar das suas falhas, no meio da sua família. E, em terceiro lugar, uma família é um lugar de bênção quando os pais não fazem da maldição uma regra. Bem poderia ter acontecido isso, irmãos. Naquele momento de ira de Noé, ele ter amaldiçoado todos os seus filhos. Mas ele amaldiçoou Cã, Gênesis capítulo 9, versículo 25, mas isso não serviu de regra para os demais filhos. Pelo contrário, ele abençoou Sem, que era o filho mais velho, abençoou Jafé. A Sem ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Gênesis 9, 26. A Jafé ele disse: alargue Deus a Jafé, ou seja, Jafé seria próspero, mas habitando nas propriedades de Sem. Sem seria o cabeça dessa geração, de onde depois nasceria Abraão, enquanto Canaã também lhe seria por servo. Capítulo 9, versículo 27. Eu não sei se você prestou atenção na genealogia. Da família de Cã surgiu os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, aqueles povos que habitavam naquelas terras que Deus tinha dado a Abraão, descendente de Sem. Povo rebelde, povo idólatra. E Deus havia tirado deles para cumprir a promessa, para honrar a palavra de Noé, de que Canaã deveria ser servo de todos. E é da descendência de Sem, como eu disse no começo, que nasceu Abraão, em quem temos a promessa de Gênesis 12, verso 3, parte B. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias que fazem a diferença, é o nosso lema no mês de maio, mas deveria ser para sempre. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que o maior sonho de todo cristão é dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É ou não é? É o maior sonho de todo cristão dizer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode não ser mais importante para ninguém, mas pelo menos para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu esposo, seja lá quem for que fazer parte da minha família. O elemento principal é servir ao Senhor. Para isso precisamos nos dedicar para a salvação da nossa família, meus irmãos. Seja você o resgatador da sua família, seja você um reparador de brechas,
Família que tem um reparador de brechas jamais será destruída. Seja você essa pessoa. A Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus está procurando reparadores de brecha. Seja você um reparador de brecha na sua casa, na sua família, para que sua casa, a sua família, ao invés de ser um lugar de maldição, seja um lugar de bênção. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Faça da sua casa um lugar melhor dessa terra, de tal maneira que os membros da família tenham prazer em estar nela. Quando sair, quando viajar, quando for trabalhar, tenha vontade de voltar logo, rapidinho para casa, porque aqui é o meu lugar. Pense nisso, amado irmão e amada irmã, nesta noite. Seja você um reparador, para que a sua família seja um lugar de bênção, que abençoe a outros, famílias que fazem a diferença, para que vocês possam transbordar na vida de outras pessoas. Nós lançamos um desafio no primeiro dia do mês, para que você pudesse nesse mês de maio aproveitar o mês, aproveitar as ênfases. Inclusive ontem foi o Dia Internacional da Família. Eu não sei por quantas famílias você orou no dia de ontem, ou quantas famílias você já visitou, você já ligou, você já entrou em contato nesse mês de maio. O meu desejo é que você transborde na vida de outras famílias e transborde na sua própria família, para que a sua família seja uma bênção. Decida ser, em seu coração, ser o vencedor da sua família, o vencedor da sua casa. Que a sua casa seja aquele lugar onde você vai buscar a vitória para a sua família, custe o que custar, mas você vai buscar a vitória para a sua família, em nome de Jesus. Noé pagou um preço altíssimo, mas salvou a sua família. Deus deseja que você salve a sua família também. Minha família, lugar de maldição ou lugar de bênção? Pensem nisso. Amém? Vamos orar.